Então, amigos, além da nomenclatura de estoque, que chamou ao SO2 de óxido de enxofre com a carga 4, em algarismos romanos, que chamou óxido de enxofre 6, que é a carga de enxofre calculada através da carga do oxigênio. Nós temos uma nomenclatura mais rápida, que é a nomenclatura bastando ler da direita para a esquerda a quantidade que está escrita. Então não vai precisar calcular o que não está escrito. Basta olhar para a fórmula e ver que são 3 oxigênios e 2 ferros. Ora, 3 oxigênios nós chamamos de tri, 2 ferros nós chamamos de di. Então a maneira que a gente usa, usual, é através de prefixos: mono, di, bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta. Portanto, a mesma fórmula Fe2O3, que nós chamávamos de óxido de ferro 3, aqui nós vamos chamar de trióxido de diferro. A mesma fórmula que nós chamávamos de óxido de ferro 2, porque a carga nós calculamos como 2, aqui nós vamos chamá-lo de monóxido de ferro. Com um detalhe: dizer mono no início é fundamental, porque poderia ser outro número. Monóxido de mono. Esse segundo mono não se diz, porque quando não se fala nada, a quantidade mínima é 1. Então será monóxido de ferro. Da mesma forma que o SO2, que nós custamos para calcular que a carga do enxofre era 4, que nós chamávamos óxido de enxofre 4, aqui nós vamos simplificar ao máximo. Vamos dizer dióxido de enxofre, sem dizer o tal do mono, que é o segundo. Dióxido de enxofre. E aqui será o SO3, que nós danamos para calcular a carga, que foi óxido de enxofre 6, pela quantidade escrita, são 3 oxigênios, então é trióxido, e é um enxofre, aquele tal mono não se fala. Então o mesmo óxido de enxofre 6 passou a ser trióxido de enxofre. Facilidade, a química é fácil, cara. Vai com calma, tem que ter uma certa sequência. Não pode matar a aula, né, meu? Bom, continuando. Os famosíssimos que nos rodeiam, toda hora a gente está escutando: esse aqui é perigoso, esse aqui é o gás da poluição, do superaquecimento da Terra, etc. Bom, como é que tu chama esse cara? Tu vai calcular a carga do carbono, que aqui será 2, e a carga do carbono, que aqui será 4? Tu vai se dar esse trabalho? Não, tu simplesmente vê a quantidade. Tem um oxigênio só. O primeiro mono é obrigado a dizer. É monóxido de. O segundo mono não se escreve. Monóxido de carbono e dióxido de carbono. Tranquilo, tudo a ver. O potássio, o sódio, o potássio, o cálcio, são os elementos que nós trabalhamos há tanto tempo. São os alcalinos e são os alcalinos terrosos. Eles são especiais. Quando nós íamos dizer o nome do óxido de sódio, nós iríamos dizer que o sódio tem carga 1. Para que dizer, se é óbvio que é carga 1? Então é apenas monóxido de sódio, sem dizer a carga como queria o estoque. Da mesma forma aqui, esse aqui é o monóxido de potássio. Para que dizer mono para o potássio, para o oxigênio que está com potássio, se só tem óxido de potássio?
Então, com metais alcalinos, não se fala, claro, o mono, para ninguém se fala, e também não se fala nem o mono para o O. É apenas óxido de potássio. Óxido de potássio é suficiente. Assim como aqui é óxido de cálcio. Não precisa dizer monóxido, porque se trata de metal alcalino terroso. Tranquilo. E a água? A água é óxido, sim. É o resultado do ácido com a base, que houve uma neutralização, então deu um óxido, composto binário com oxigênio. Obviamente mais eletronegativo. Como é que tu chama a água? A água tu vai chamar pela quantidade que tu está vendo. Tu não está vendo um oxigênio? Então é monóxido. Tu não está vendo 2 hidrogênios? Então é dihidrogênio. Monóxido de dihidrogênio. Ninguém fala isso. Todo mundo fala água. Porque existem alguns que são sagrados, que têm nomes, nomenclatura própria. O monóxido de dihidrogênio é a água. Pronto. O dióxido de carbono é o gás carbônico. O monóxido de cálcio é a cal virgem, porque quando ela se hidrata, ela vira cal extinta, que você verá nas próximas aulas. Pronto, tranquilo. Utilizando a carga, tendo que calcular a carga, lendo a quantidade, que está na cara, e os prefixos são fáceis, e alguns com nomes próprios. Aprofundando um pouco mais, você verá um tal de oso e um tal de ico, que é a terminação. Quando é que a terminação será oso? A terminação será oso com 2 modos de observar. Oso, no meu jeito de calcular, é quando a quantidade é menor. Comparando esses 2 óxidos, o primeiro óxido tem um oxigênio só. O segundo óxido tem 3. Então eu vou chamar para o primeiro com a terminação oso e para o segundo a terminação ico. Mas muitos colegas meus professores, ao invés de escolherem a quantidade menor do oxigênio, eles preferem escolher a carga menor do elemento que acompanha. Estamos falando de quem? Estamos falando dos elementos químicos que têm 2 possibilidades, que nós já vimos aqui atrás. Podemos ter o ferro 2 e o ferro 3. Para isso, vou me dar o trabalho de calcular a carga dos elementos. Se o oxigênio é fixo em -2, o primeiro, o ouro da primeira fórmula, para dar 0, tem carga 1. São 2 ouros de carga 1 para equilibrar com um oxigênio de carga 2 negativo. Um oxigênio de carga 2 negativo, com 3 átomos, dá 6 negativos. Tem que ter 6 positivos divididos por 2. Então, para equilibrar, cada ouro vai ter que ter carga 3. 6 cargas negativas com 6 cargas positivas. Bom, o primeiro óxido é óxido de ouro. Mas lembra lá da alquimia? Foram introduzidos nomes latinos, graças a Deus, porque a química ela globalizou e cada país teria que ter uma nomenclatura diferente. Chamar o ouro de aurum, aurum é a saída. Chamar o cobre de cuprum é a saída. Chamar o chumbo de plumbum é a saída. É o nome latino dos elementos. Alguns são fáceis. Chamar o ferro de ferro. Chamar o enxofre de sulfuro. Chamar o enxofre de sulfuro. Esta nomenclatura oso e ico é quando se trata de metais ou, no caso,
enxofre, que é a metal, que tem duas possibilidades. A possibilidade de menor carga levará à terminação oso. E a possibilidade de maior carga, a terminação ico com acento. Quem termina em ico é proparoxítona. Terminar em ico leva acento. Um detalhe importante: alguns misturam a nomenclatura de estoque com a nomenclatura oso-ico. Então eu chamo a atenção que nessa nomenclatura não tem o D. O D a que me refiro é esse Dzinho aqui, ó, DE. Esse aqui foi óxido de ferro de carga 2. Esse aqui é óxido de ferro de carga 3. Pois bem, este óxido seria óxido de ouro 1. Esse óxido seria óxido de ouro 3. Ao invés de chamar óxido de ouro 1, eu vou chamar óxido auroso, sem o D. E com oso, identificando a menor carga do elemento que acompanha o oxigênio. Esse óxido seria chamado óxido de ouro 3. Vamos chamá-lo, por essa maneira, de óxido sem o D, óxido áurico. A carga maior do elemento implica em ico, carga menor do elemento em oso. Muito bem. E o cobre, o cuprum? Este cobre tem qual carga? A carga de quanto? Se o oxigênio tem carga 2 negativo, este cobre vai ter que ter carga 1. Porque não posso mudar a quantidade, não posso alterar a fórmula. Tenho que alterar a carga, que nesse caso de baixo será 2. Muito bem, o oxigênio de carga menos 2 exige 2 cátions de carga 1. O oxigênio de carga menos 2 exige 1 cátion de carga 2. Então, este óxido, pela nomenclatura de estoque, como é que eu chamaria? Eu chamaria óxido de cobre 1. O óxido de cobre 1, nesta nomenclatura, sem o D, será óxido Cu. Meu amigo, quando você fala estoque, você fala português. Quando você fala oso-ico, você fala latim. O óxido de cobre 1 será óxido cuproso. Cuproso, porque a carga do elemento que acompanha o oxigênio é a carga menor das duas. Em que implica isso? Como eu falei, é um pouco mais avançado. É você saber quais são as cargas variáveis. Tu vai ter um curso inteiro para te aprender, porque isso será muitas vezes repetido. E lá em eletroquímica, lá no final, tu verá isso novamente. Este óxido de cobre 1, óxido de cobre 1, é chamado óxido cuproso. E esse óxido de cobre 2 será óxido cuprico. Cuprico não. Quando termina em ico, leva acento. Óxido cúprico. Por que é cúprico? Porque neste óxido o cobre tem carga maior. E o plumbo? O chumbo, plumbum. O óxido de chumbo em questão vai depender da carga. Se o oxigênio, carga fixa menos 2, está com um chumbo apenas, implica que ele seja de carga 2. Se o oxigênio está em duas quantidades, com um cobre, um chumbo só, 4 cargas negativas, implica em carga mais 4. Este conhecimento, aliás, muito interessante, o ouro, pela sua distribuição eletrônica, que nós já vimos, ele pode ser 1 e 3. O cobre pode ser 1 e 2. O chumbo pode ser 2 e 4. O ferro pode ser 2 e 3. Tu vai decorar tudo isso? Aos pouquinhos você vai se familiarizar.
Não é nada de sofrimento. Vamos usar lógica. Então, repetindo, este óxido de chumbo, estou falando português, óxido de chumbo 2, eu vou chamá-lo óxido sem o D. Eu vou chamá-lo óxido plumboso. Plumboso. Esse óxido de chumbo, português, óxido de chumbo 4, eu vou chamá-lo óxido sem o D, óxido plumbico. Plumbico não, tchê, é plumbico. Óxido plumbico. Esta é a nomenclatura dos óxidos. Seja feliz! Óxido é uma coisa necessária. Tu verás na sequência as reações, porque a química é a ciência das transformações. Para o bem! E eu continuo ao seu dispor.